Carolina João Fernandes. Olá! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Produtividade Imperfeita. O meu nome é Carolina João Fernandes e sou mentora de produtividade e organização. Eu hoje não estou sozinha. Como sabes, eu trago ao podcast pessoas com provas dadas de várias áreas que de facto têm aqui uma trajetória muito interessante também nesta área de produtividade, organização. Já experimentaram uma série de estratégias, ferramentas e o que nós queremos perceber então é como é que elas utilizam estas estratégias na sua vida pessoal e profissional. E por isso eu hoje trouxe a Rita Amaral para falar aqui um bocadinho connosco. A Rita Amaral é apaixonada por resolver problemas, gosta de ler e de nadar, é licenciada em jornalismo e neste momento é Product Manager no Doutor Finanças. Conta com uma grande experiência em gestão de projetos, especialmente na área tecnológica. Tem vários projetos sempre em mãos, pelo que eu percebi. Neste momento tem uma newsletter chamada 123 euros, sobre literacia financeira e também produz conteúdo na newsletter O Amador Financeiro. Portanto, eu acho que a Rita também tem bichinhos carpinteiros como eu, por isso com certeza que tem muita coisa para contar sobre isto. Rita, muito obrigada por teres aceito o convite. Vamos a isto. E a primeira pergunta que eu tinha para ti é: quem é que é a Rita e como é que descreverias o teu percurso até chegares onde estás hoje? Ok, olá Carolina, obrigada pelo convite. Já fizeste uma boa introdução, como disseste, se calhar o meu percurso vem do facto de também ser bicho carpinteiro como tu, apesar de ter-me licenciado em jornalismo, nunca exerci. Tenho experiência na área de vendas, marketing e parcerias, portanto trabalhei com diferentes departamentos. Trabalho na área de tecnologia há 4 anos, comecei, como disseste, mais na área de operação e de gestão de projeto e neste momento estou na área de produto. Sou uma pessoa curiosa, estou sempre a pensar em diferentes ideias e também como operacionalizá-las e pensar sempre como é que conseguimos escalar e crescer e ser melhores. Portanto, tenho sempre muita curiosidade de como é que os negócios funcionam, como é que se fazem as coisas na prática e como é que transformamos numa ideia e a colocamos no dia a dia e para várias pessoas poderem trabalhar essa ideia. Como sou curiosa, também tenho vários projetos, porque, tal como estavas a dizer, gosto de pegar uma ideia e pô-la em prática, mas depois tenho de conseguir, se calhar é uma das coisas que podemos falar, de como é que eu posso ter menos projetos e Ok, focar-me melhor em cada um. boa. Uhum, interessante. Tu, por acaso, sempre soubeste o que querias fazer? Sim, acho que foi por volta dos 12, 13 anos que eu disse que gostava de escrever, sempre tive um grande Ok. apreço pela escrita e pela leitura, então houve alguém que disse, se gostas de escrever, então devias ser jornalista. Pronto, a ideia ficou comigo nessa idade e fui fazer o meu percurso académico para ser jornalista, portanto tenho um ponto fraco pela área da comunicação, também da área da comunicação social, mas claramente não eram esses os planos para mim na carreira, então fui procurar outras coisas. E agora gostas desta área tecnológica? Sim, gosto muito, aliás, despertei um bocadinho para a área de tecnologia. Eu, na altura, pronto, também como escrevia, também tinha blogs no WordPress, que é uma plataforma de criação de websites e blogs, portanto, comecei a mexer no meu primeiro produto, podemos assim dizer, a mexer em HTML, CSS, que era para personalizar as páginas e para resolver problemas que haviam nos blogs. E depois comecei também a despertar mais para a área de tecnologia quando comecei a perceber que estava a haver uma transformação digital em várias empresas, em Uhum. que cada vez mais negócios viam-se como negócios digitais. Por exemplo, eu lembro de estar num workshop em que falavam que havia muitas empresas do ramo automóveis, que é um ramo se calhar tradicionalmente de indústria, que já se viam como empresas digitais. Portanto, não tanto como empresas que criam carros, mas sim empresas que criam carros, mas que há uma componente forte de digital e de software, então quis apanhar esse comboio de transformação digital e estudar mais a área para também desenvolver as minhas competências. Muito bem. E tu começaste a partilhar também mais algum conteúdo no LinkedIn. Foi por este teu gosto da escrita, acredito eu, mas queria perceber melhor também qual foi a tua motivação para o fazeres, até porque eu percebo que tu partilhas muito sobre literacia financeira, também já partilhaste muito sobre produtividade. Quais foram as tuas motivações para começares a partilhar com o mundo estes temas?
Acho que já vinha dessa partilha de blogs, portanto, eu também já tinha tido um blog, lá está, com WordPress, com domínio, tudo, de desenvolvimento pessoal, portanto, sempre senti um bocado, aderir àquela onda dos blogs, que era se estás a fazer alguma coisa, partilha, porque pode haver alguém que goste da ideia e também queira partilhar contigo. Os blogs também foram caindo um bocadinho em desuso, nunca gostei muito de escrever no Instagram também, porque Ok. dava muito trabalho e era mais de imagens. E o LinkedIn pareceu também uma ferramenta interessante quando eu saí da universidade, para então mostrar um bocadinho os meus projetos ou ideias em termos de escrita. E depois, obviamente, na pandemia, muita gente começou-se a focar no LinkedIn, e para também focalizar um bocadinho as experiências todas que estávamos a ter, na questão do teletrabalho, da organização das equipas à distância, também me pareceu interessante partilhar a minha experiência, muito no sentido também de ouvir as outras pessoas, tal como às vezes disses, nem sempre as pessoas gostam ou têm, se calhar, coragem ou maneira Uhum. de partilhar as suas experiências. Eu faço através da escrita, e gosto de partilhar também para saber a opinião das outras pessoas, para criar o debate, para criar ideias, mas sempre também vejo-me do outro lado, que é, eu também gostaria de ler que alguém pode estar a fazer uma coisa diferente, porque eu gosto de aprender e sou curiosa, então gostava de se calhar ter esse conteúdo mais próximo de mim, então eu crio, porque se calhar pode haver alguém do outro lado que também gostava de o ler. Uau, isso é mesmo giro. É que de facto nem toda a gente faz isso e o teu raciocínio está completamente certo. Tens alguma informação para dar, com certeza que não sabes tudo, como ninguém sabe, não é? Sim, Mas aquilo que tu sabes, aquilo que já aprendeste, vais partilhando e pelo que eu vejo, de facto ajudas muita gente e crias esse debate, pelo menos no LinkedIn e acredito que à tua volta também. E já agora que estamos a falar desse tema, portanto, tu tens essa vontade em partilhar, também já percebemos que tu queres também saber mais sobre o que é que as pessoas estão a pensar e a fazer, mas é preciso tempo e também disponibilidade para o fazer, não é? E sim. deves ter tido fases em que já estiveste mais disponível ou menos disponível, e acho que também isso é um ponto que faz com que as pessoas não o façam, por vezes até gostavam de fazer, mas não o fazem porque acham que não têm tempo ou não está perfeito o suficiente. E eu queria perceber um bocadinho contigo como é que tu, mesmo tendo um trabalho full-time, tendo a tua vida pessoal, ainda consegues então dedicar aqui tempo a essa escrita, a esses projetos. Como é que tu tens gerido isso ao longo do tempo? Sim, olha, é uma boa pergunta, portanto, tentar arranjar estratégias para ser mais produtiva no trabalho, mas também para me conseguir ter tempo livre. Acho que uma das estratégias é também sabermos que vamos falhar, ou seja, eu vou me esquecer de coisas, eu vou estar Ok. desmotivada, há dias em que não dormi bem, há dias em que estou menos atenta, então a minha ideia é, sabendo que eu vou falhar, como é que eu posso criar um sistema e ter ferramentas ao meu lado que me ajudem a desbloquear ações nos momentos certos. Ou seja, se falarmos no trabalho, é normal que em algumas fases haja projetos muito intensos, há muitos detalhes a ocorrer, há muitas pessoas para falar. Então eu tento sempre seguir o princípio, lá está, baseado na escrita, de escrever as coisas que vão acontecendo, as coisas que eu tenho para fazer, criar listas de tarefas, também bloquear blocos no calendário para eu fazer determinadas coisas, que é para também me ajudar Boa. Usas a essa técnica? focar. Exato, ajuda-me a focar, e acho que é uma pré-preparação mental para mim. Ou seja, se eu apontei que alguma coisa possa acontecer, se eu conseguir gerir os previsíveis, depois quando os imprevisíveis se calhar acontecem, eu tenho mais, se calhar, sanidade mental ou mais ginástica mental para lidar com eles, porque aquilo que é previsível está organizado, está pensado, está minimamente a andar do meu ponto de vista. E então a minha ideia é essa, é se eu organizar o meu dia, se eu conseguir minimamente controlar dentro da área que eu consigo controlar, sinto que vou conseguir ter mais tempo para fazer as coisas de que gosto. E depois também acho que nesta fase eu tenho uma boa disciplina, porque, como te disse, já escrevo há muitos anos e em termos de blog, portanto já tive aquela disciplina de escrever pelo menos uma coisa por semana, ou escrever um texto de 15 em 15 dias, e é algo que se vai trabalhando, ou seja, é preciso começar, é preciso ir tentando fazer ao longo do tempo, vamos falhar certamente em algumas vezes, e quando falhamos, voltar outra vez
ao hábito, porque, tal como tu também dizes nos teus artigos, que quando tu começas a organizar, depois crias hábitos. E depois os hábitos parece que acontecem por si só, tu já nem precisas de pensar, já olhas para o teu dia daquela forma, já consegues arrumar melhor a tua semana e até te conheces a ti própria, não é? Consegues perceber quais são as tarefas em que precisa mais do teu foco, quais são as coisas que tu estás mais atentas, quais são aquelas coisas que até só demoram 10 minutos e aqui é mais rápido, e acho que ao colocares na prática começas a ganhar mais conhecimento de como é que tu funcionas, do que é importante para ti, do que é que não é importante para ti, e ver essas pistas, que é se eu gosto muito de escrever, então naturalmente eu vou arranjar tempo para fazer as coisas que gosto, não é? Obviamente também tenho que fazer coisas do dia a dia, sou adulta, claro, Certo. mas te conheceres a ti próprio e começas a dizer, isto dá-me prazer, então eu consigo arranjar algum tempo para o fazer. Boa, e eu achei uma coisa muito interessante que tu disseste, porque ah, esta questão dos hábitos e das mudanças no início custa sempre um pouco. Claro que mesmo que seja uma coisa que tu gostes, se não estás habituado, é normal que no início ainda te estejas a habituar e não ir logo com tudo, não é? Se calhar Sim, não escrever 1 hora todos os dias se não estás habituado, não vai sim, não acontecer. dá, não Não vai vai. acontecer. E, portanto, começar aqui com pequenos hábitos, não é? Pequenas mudanças que depois, ao longo do tempo, vão tornar-se de facto hábitos e já quase nem pensas sobre isso. Há bocadinho Uhum. também falaste de apontar tudo no calendário, achei isso super interessante. Tu também apontas a parte pessoal, não só o profissional? No calendário pessoal, se tiver alguma coisa pessoal, meto como se fosse um off ou um Ok. ocupado, mas depois aponto também no meu pessoal. No meu pessoal tento sempre fazer aqueles eventos repetíveis, ou seja, se tem que fazer alguma coisa todos os meses, calendarize logo até ao infinito para acontecer todos os meses. Consultas sempre que, mesmo que me mandem uma SMS ou um mail, eu meto quase o meu evento por cima Boa. para me lembrar, tento marcar meia hora antes, ou seja, se tenho uma coisa às 11, meto a começar às 10h30, que é para me lembrar que tenho a acontecer aquilo, mas sim, sem dúvida alguma que se estiver no calendário vai acontecer e já me aconteceu imensas vezes algo me passar e esqueci-me porque não estava escrito, não Não estava no estava escrito. calendário. Quando me lembro, vou logo ao calendário apontar para no futuro não me voltar a esquecer. É isso mesmo. Se não está no calendário é porque não existe ou não vai existir. Exato, exato. É quase isso. Muito bem. Olha, e queria te perguntar, há bocadinho também já falaste desta questão de até seres uma pessoa disciplinada, nesta questão de certos hábitos. Tu consideras-te uma pessoa de rotinas? Por acaso é uma pergunta interessante que eu tenho que pensar nos últimos tempos e sim, eu sinto que sou uma pessoa de rotinas. Gosto de tirar férias, gosto de viajar, mas também gosto muito de ter as minhas rotinas e é um dos pontos que eu gostava até de melhorar, que era isso, conseguir manter uma rotina mais, se calhar mais disciplinada, por assim dizer, mas há pequeninas coisas que não abdico do meu dia a dia e lá está, experimentando faz toda a diferença. Ou seja, eu sei que se não fizer uma coisa que costumo fazer todas as manhãs, não sei porquê, mentalmente o dia já se sente-se de maneira diferente. E Incrível. portanto, eu sou mais uma pessoa de rotinas, sem dúvida. Ok, boa. Mas queres partilhar assim alguma coisa que que costumas fazer todos os dias ou semanalmente que já não te vês sem? Olha, desde acordar e, por exemplo, a primeira coisa antes de tomar o pequeno almoço, bebo água, por exemplo, é uma coisa que já Boa. faz para mim toda a diferença e já está integrada. Também posso dizer que durante um ano, mais ou menos, foi algo que eu consegui manter durante um ano, mas depois passou-me que eu era mais ou menos dia sim, dia não, ou era às terças ou às quintas, ou acho que me dizia às quartas, já não me lembro. Eu vestia qualquer coisa e ia caminhar durante 20 minutos. Portanto, consegui Ah, que fazer bom. isso quase seguido durante 6, 9 meses, entretanto perdi, mas lá está, fica-me a memória do, opá, se calhar devia começar a acordar mais cedo para fazer uma caminhada antes do trabalho, porque sei que no passado consegui fazer, então poderia ser um hábito interessante para voltar a ter. Boa, boa. Mas por acaso sabes porque é que paraste de fazer isso? Olha, acho que parei porque também acho que é importante, quando temos na disciplina, conseguimos ouvir o nosso corpo. Ou seja, Uhum. claramente, se calhar eu estava num hábito em que conseguia levantar-me um bocadinho mais cedo para poder fazer esse hábito,
pode ter acontecido alguma coisa na minha vida, se calhar um projeto mais intenso ou um período em que eu não estava tão satisfeita, se calhar profissionalmente ou pessoalmente, que se calhar mexeu ali um bocadinho com a minha motivação, em que eu acordava e se calhar não me sentia capaz de me levantar e fazer esse hábito, e depois fui perdendo e se calhar desfoquei-me desse hábito e pensei noutros que poderiam estar-me a alimentar melhor. Mas ficou a memória que sempre que eu quiser, se calhar com um bocadinho de Consegues. esforço, eu consigo voltar, exato. Exato. Por acaso é isso. Tu, aliás, começaste o podcast com esse ensinamento que eu concordo a 100% de que vamos falhar e, portanto, é melhor saber já que vamos falhar. Quando Uhum, começamos um hábito, quando fazemos uma mudança, é muito provável que nós vamos falhar em algum momento e, portanto, não há mal em relação a sim, isso. Podemos sempre recomeçar, podemos sempre adaptar aquilo que nós fizemos. Ahm, Agora, também não há problema, por exemplo, em mudar o hábito ou em terminá-lo se já não fizer sentido. Imagina que tu fazias as caminhadas, mas agora, pronto, preferes fazer outra sim, atividade. Imagina que agora preferes correr ou então preferes ir ao ginásio. Não significa que aquele hábito tenha sido um fracasso, não. Até pode ter sido o ponto de partida para outra coisa melhor. Por isso, eu acredito mesmo muito nessa perspectiva de que não temos também de fazer tudo só porque alguém nos disse que era bom acordar cedinho e ir caminhar. Ok, se isso fizer sentido para nós, sim, sim. mas perceber para nós o que é que faz sentido e vale sempre recomeçar e vale adaptar. Portanto, concordo muito contigo nesse aspecto. Em relação aqui ao trabalho, que há bocadinho também já começaste a falar um bocadinho sobre isso, queria perceber contigo estratégias que tu utilizas para organizar melhor o trabalho, para te sentires mais produtiva no trabalho. Olha, falámos de algumas coisas, portanto, ferramentas, por exemplo, utilizo o Todoist, que é uma ferramenta de criação de lista de tarefas. Lá está, consegui usar durante mais ou menos um ano quando era gestora de projetos, portanto, tinha de manter muito mais uma cadência e ritmo e de prazo de dados, e portanto, consegui usar a ferramenta durante muito tempo e foi ótimo, ajudou-me bastante a Gosto muito. alcançar objetivos. O calendário, como falaste, tanto o pessoal como o profissional, sendo que no profissional eu agora estou a evoluir em às vezes pôr tarefas no calendário, que é para me lembrar naquela Ok. hora, naquele dia, meter a tarefa, mas depois isto pode ter um lado negativo, é alguém tenta marcar uma call comigo e o calendário está cheio, só que não são de reuniões, são de tarefas, portanto tenho que conseguir encontrar ali um equilíbrio em tentar pôr as tarefas no outro lado, mas também bloquear momentos no calendário para fazer coisas mais colaborativas ou estratégicas ou de pensamento. Por E acaso, também uso muito o diz isto. bloco de notas do iPhone, está sempre presente todos os Ok. dias. Já tenho cento e tal notas criadas, sempre um bocado desorganizadas, por isso é uma coisa a melhorar. Mas acho que há duas estratégias que eu gosto muito de aplicar no trabalho. Uma é a estratégia dos 2 minutos, que eu também aprendi há uns anos, que é se algo demorar menos de 2 minutos, quer seja responder a um mail ou uma mensagem, preencher um documento, criar uma tarefa, marcar uma reunião com alguém, eu faço logo. Que assim, se ela demorar menos de 2 minutos, faço Adoro. logo, não estou a acumular para mais tarde e também sai da minha cabeça porque já está feito. O tempo de eu meter na lista de tarefas, depois ir vê-la mais tarde e depois decidir se faço agora ou amanhã ou depois, mais vale fazer logo e sai da minha cabeça e está feito. A outra estratégia, eu acho que aprendi um bocadinho quando era adolescente, que é que eu faço para combater um bocadinho a procrastinação, que eu sentia muitas vezes que às vezes não fazemos uma tarefa porque achamos que vai demorar imenso tempo. Pronto, quando eu era adolescente era arrumar o quarto, não me Ok. apetece arrumar o quarto porque vai demorar imenso tempo, e se calhar no dia a dia agora as pessoas podem se rever nesta ideia de ei, tenho que preencher aquele relatório mensal que tem as tabelas e os textos, ai, tenho de olhar para aquele Excel e introduzir não sei o que, não sei o que mais. E o desafio que eu coloquei a mim mesmo é, ok, eu acho que vou demorar imenso tempo, então vamos pôr isto a teste. Portanto, eu pego muitas vezes no cronómetro do telemóvel e vou contar quanto tempo é que essa Ai, que fixe. tarefa vai Adoro. demorar. E acho que em 80% dos casos demora menos tempo do que eu estou à espera. Portanto, a Isso minha é ótimo. percepção, sim, acho que às vezes nós, para profissionais, dizemos isto é muito complicado, eu vou demorar uma hora a fazer isto. E eu acho que se tu pegares no telemóvel e cronometrares, tu se calhar demoras 40 minutos, 30 minutos, se calhar até 20 minutos, porque estás mega focado e se calhar sabes o que é que estás a fazer e não tens tantas interrupções. Isso é mega estratégia de a Sim, própria pessoa começar em certas a tarefas. conhecer-se. Exatamente, perceber, porque eu já tive alunos que
superestimam o tempo e outros que não. Ou seja, há alunos que não têm noção de facto do tempo que demoram a fazer uma tarefa e puseram meia hora e afinal é 1 hora e meia, e Uhum. outros que é como tu, que é uma situação melhor do que o outro. Portanto, essa questão de se conhecer e de experimentar esse cronómetro, ou então, por exemplo, usar a técnica Pomodoro, não sei se alguma vez Sim. experimentaste, de trabalhar 25 minutos focado e depois 5 minutos de pausa, depois podemos adaptar aqui os Sim. tempos. Mas, por exemplo, eu tive essa realização quando comecei a usar esta técnica. Uhum. Que passava aquele tempo de trabalho e eu, como assim? Já passou este tempo, eu só fiz isto. Uhum. E eu comecei a perceber, ok, de facto há aqui alguns processos e algumas tarefas que eu estou a ocupar imenso tempo, nem estou a dar conta disso, tenho que Uhum. automatizar ou arranjar a forma de melhorar este processo. Portanto, excelente dica. Sim, eu faço isso e também acho que depois pode-te ajudar no futuro. Lá está, se estiveres entre tarefas ou entre reuniões e sabes que aquele relatório demora 15 minutos, se calhar podes ter a escolha de, olha, ou faço Boa. agora uma pausa, porque estou entre reuniões e preciso descansar a cabeça, ou utilizo estes minutos para preparar a próxima reunião, ou então podes escolher, olha, tenho aqui 20 minutos livres, deixa ver o que é que eu sei que posso encaixar e que se tu souberes o tempo que cada tarefa ou que tipo de tarefa demora, pode-te ajudar mais no sentido de concretização, não é? Como falas, que é, passou este tempo todo e eu só fiz isto, mas depois, se conseguires fazer mais coisas, dá-te uma concretização maior. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu recomendo aos meus alunos é colocarem à frente da tarefa o tempo que esperam Uhum, de fazer a tarefa. Ou seja, claro que é um trabalho que tem que se fazer em conjunto com aquilo que estavas a dizer, do cronómetro, não é? Porque podemos não acertar à primeira, porque uhum, as pessoas podem ainda não saber bem qual é que é o tempo que demoram, mas depois, por exemplo, quando vão planear o seu dia, uhum, imagina que a pessoa escreveu 10 coisas na lista de tarefas. Se tiver o tempo à frente, ela vai conseguir somar e uhum. perceber se aquilo é viável ou não no dia. Sim, Porque às vezes, se efetivamente formos a somar tudo, dava, sei lá, 16 horas de trabalho. Já me aconteceu isso pois, com uma aluna. E ela ficou a olhar para aquilo. Pois realmente, isto nunca na vida era viável. Eu num estava dia só. toda contente. Exatamente, eu estava toda contente no início da manhã, não é? Porque estamos todos cheios de motivação, vai tudo acontecer. Não teve também em conta imprevistos, e por isso essa questão do tempo, às vezes, das tarefas, acho que é muito mais até matemático do que às vezes as pessoas pensam. Até porque, por acaso ia-te perguntar isso também, há imprevistos durante o dia e se nós planearmos o nosso dia ao milímetro, a probabilidade de falharmos é gigante e isso causa muita Uhum. frustração. E por isso venho aqui à pergunta: como é que tu lidas com os imprevistos no teu dia a dia? Olha, é uma boa questão, porque lá está, trabalhando na área de tecnologia, vai haver alguns imprevistos, das coisas demorarem mais tempo do que estamos à espera, os erros que acontecem que não estávamos à espera, ou de toda a preparação que fizemos e mesmo assim as coisas saem, Certo. ao lado do que estávamos à espera. Eu acho que lá está, se conseguirmos planear o previsto, o que é previsível, acho que sentes-te mais confiante ou com mais sanidade mental para lidar com o imprevisto. Acho que é exatamente aquilo que temos vindo a falar, portanto, os imprevistos vão acontecer. Portanto, se calhar, por exemplo, quem faz gestão de projetos vai ter de sempre planear um tal buffer, portanto, um espaço Uhum, para boa. lidar com imprevistos. Muitos gestores de projetos têm de dar estimativas de tarefas ou de quando é que o projeto vai ser concluído e geralmente podes fazer tudo ao milímetro, mas depois faz sentido pôr ali uma parte, quase como se fosse uma baliza de mais tempo, porque já sabemos que vai haver quase imprevisto. Portanto, se eu demorar 1 hora a fazer uma coisa, se calhar eu tenho que pôr mais 1 hora para lidar com os imprevistos, porque mais uma vez, ou seja, estamos a planear o imprevisto e acho que isso já te ajuda aos desafios que vão aparecer daí para a frente. Acho que a ideia também faz parte, nós, além de lidarmos com o imprevisto, conseguimos tirar algum tempo para aprender sobre esse imprevisto. Ou seja, acho que é muito importante, como estás a dizer, quando adotamos estas estratégias de organização, como tu estavas a dizer, é preciso haver um momento de retrospectiva para perceber se o hábito que estamos a criar, não é? Está-se a enquadrar com a nossa personalidade, com a nossa vida, se está a correr bem, como estavas a dizer, nem todos os hábitos vão ser bem-sucedidos. Portanto, faz também da nossa parte quando aparece um imprevisto. Acho que é importante resolver e depois tentar ver em equipa uma retrospectiva de, olha, sabemos porque é que isto aconteceu, de onde é que pode ter visto em ti previsto. Foi algo que nos escapou,
tentar ver ali um bocadinho um brainstorming do que é que Essa poderá análise ter sido. crítica do que aconteceu, Exatamente, não é? sempre na melhoria contínua, porque de certeza pode ter sido algo que nos escapou, foi ou algo que nós desconhecemos. Se desconhecemos, passamos agora a conhecer. Se nos esquecemos, vamos então tentar arranjar estratégias para nos lembrar, para estarmos sempre a melhorar, ou então, se conseguimos chegar à conclusão de que são os imprevistos que fazem parte do dia a dia e do trabalho em si, então é aceitá-los e estar preparado que vão acontecer imprevistos. Portanto, por exemplo, quando lidamos com software, temos sempre a parte de fazer o launch, portanto, o lançamento do software, uma release. Geralmente as releases têm sempre problemas, há sempre bugs, portanto, é não ir com a expectativa do já entreguei o código, está tudo bem, posso passar à próxima. É saber, olha, neste dia vai haver o lançamento do código, temos de estar atentos nas próximas horas, porque de certeza que vai haver imprevistos e bugs. Se nós tivermos essa Boa, perspectiva, acho que conseguimos lidar mais facilmente com os imprevistos. excelente. Porque lá está, por exemplo, nesse exemplo que estavas a dar, se é dia de lançamento, provavelmente nesse dia e no dia seguinte, ter a agenda menos cheia para fazer face Uhum, a essas questões é algo que uma pessoa pode antecipar. E não é no dia perceber, oh meu Deus, tenho não sei quantas reuniões, quando uhum, se tivéssemos feito aqui algum planeamento, se já tivéssemos bloqueado esse tempo, poderia ser mais sim, fácil. Por acaso levantaste esse tópico há bocadinho, queria falar um bocadinho sobre ele, que de facto é um desafio, não é? Ao mesmo tempo nós queremos colocar algumas tarefas no calendário, mas depois os blocos não ficam preenchidos. A minha recomendação é sempre nem 8 nem 80. Ou seja, perceber assim algumas horas em que a pessoa se sinta mais produtiva. uhum, Por exemplo, finais da manhã ou início da manhã, ou pronto, aqui depende da pessoa. E nesses blocos tentar colocar então aqui algumas tarefas que são importantes, porque eu também não acredito em colocar todas as tarefas no calendário, porque senão ele fica insano. uhum, exato. Mas, por exemplo, assim, alguma tarefa que vai demorar mais tempo ou que uma pessoa precisa de estar com mais atenção, aproveitar esses blocos para colocar isso. Porque, dependendo também da natureza da função, pode haver necessidade de haver aqui espaço para que as pessoas marquem nos reuniões e devemos ter esses espaços porque faz parte da nossa função. Se não Sim, fizer, é mais tranquilo colocar isso. Mas o que eu costumo recomendar é mesmo isso, pensar naqueles blocos que somos mais produtivos e aí colocar as tarefas mais importantes e aquilo que é mais prioritário durante a semana. Depois tudo o resto fica mais flexível, e conseguimos fazer aquelas tarefas mais pequeninas. Boa! O que é que eu te queria falar mais também? Bocadinho falaste do Todoist. Eu gosto imenso do Todoist. Acho que é assim uma ferramenta muito fixe para começar, quer seja no pessoal, quer seja no profissional. Portanto, também fico contente que tenhas gostado. Claro que lá está. Para trabalhar em equipa ou em certos projetos assim um bocadinho mais complexos, pode não ser a melhor solução, porque tem ali algumas questões que já não são tão fáceis, templates também acho que, sim. que já não são tão bons nesse aspecto. Mas sem dúvida que quem procura aqui uma ferramenta de tarefas é uma ferramenta muito completa. Tinha outra curiosidade também, que era, houve uma altura que falaste de uma standing desk, queria perceber um bocadinho qual foi a tua experiência com isso, se continuaste, se não continuaste. Sim, eu ainda tenho a standing desk, ou seja, acho que começou quando eu, na pandemia, partilhava mesa com o meu namorado, na altura namorado, agora marido, e não dava para fazermos call juntos, e quando mudámos de casa eu disse, eu quero ter um escritório, uma secretária própria. E na altura pensei se valia a pena comprar uma secretária que desse para ser elevado ou não, porque eu pensava que poderia conseguir trabalhar em pé. Só que na altura também o orçamento era mais limitado e eu pensei, olha, vou comprar uma secretária normal e depois então comprei um adaptador Ok. para uma standing desk. O que aconteceu? Eu de facto comecei a usá-lo e foi essa a experiência que eu também partilhei no LinkedIn, na ideia em que também, por exemplo, quem trabalha muito em casa e tem muitas reuniões digitais, portanto tem muitas calls, pode fazer sentido em algumas reuniões estar em pé. Ou seja, que é para também não estar sempre sentado, conseguir trabalhar os músculos. Também dizem que se estivermos em pé ajuda na corrente sanguínea, portanto ajuda também A pensar. a pensar. E depois há o fase 2 em que as pessoas, além de ter uma standing desk, também metem uma passadeira por baixo Certo, certo. para dar passos. Eu não sou muito a favor dessa ideia, portanto fiquei-me só com a standing desk. Sim, continuo a usar no dia a dia, geralmente, mais ou menos, uso geralmente depois do almoço, portanto, como se Ok. estiver a trabalhar em casa,
acabo por me mexer menos, porque a casa é mais pequena e não saio tanto de casa, acabo por usar depois do almoço para também ajudar mais na digestão, para estar mais em pé, para meter também alguns passos que preciso de dar durante o dia a dia e uso mais isso também para reuniões. Quando estou a escrever, claramente passo mais tempo sentada, mas para não estar o tempo todo sentada e haver mais a dinâmica, uso a standing desk para estar um bocadinho em pé. Geralmente tem de ser em calls, porque para escrever não me dá tanto jeito e uso geralmente para essas situações. Ok, muito bom, muito bom. Não é isso, em calls, e até aquilo que estavas a dizer de andar a ter uma reunião, andar a telefonar, dizem que há estudos que indicam isso, de que ajuda a aumentar a criatividade, a tomar Uhum. as decisões, e a standing desk, o objetivo é isso, é também nos dar um bocadinho esse estímulo. Por isso fiquei curiosa, de te ouvir falar sobre isso. Boa. Outra coisa que te queria perguntar é se tu te distrais muito ou se és uma pessoa focada ou se já foste muito distraída e agora tens estratégias para te focar. Olha, recentemente tenho sentido mais distração, mas acho que pode ser de estar sempre no mesmo setting, ou seja, de estar, estar em casa na mesma secretária todos os dias, e foi algo que eu até pensei, quase como resolução de ano novo, tentar perceber como é que posso mudar um bocadinho o meu foco, porque depende sempre do trabalho. Geralmente tento mudar um Ok. bocadinho a dinâmica, ou seja, tentar trabalhar no sofá ou trabalhar na cozinha porque pode dar um setting diferente, porque eu também senti às vezes, indo para o escritório, também às vezes consigo me focar. Portanto, neste momento, para mim, mudar de sítio onde estou a trabalhar está-me a ajudar a combater a procrastinação, mas em geral considero-me uma pessoa bastante focada, porque é tal como diz, ou seja, temos uma lista de tarefas, identificamos o que é importante e sabemos que vamos ter de fazer aquilo, mais vale fazeres tudo uma só vez ou cumprindo os prazos que tens, porque assim dá-te mais tempo para fazeres outras tarefas mais colaborativas. Ok, boa. E em relação a essa questão da lista de tarefas, portanto, disseste que tinhas aí já o que era mais importante. Como é que tu fazes essa gestão da lista de tarefas ao longo dos dias, ao longo das semanas? Porque às vezes ela fica muito, muito grande, não é? E é Sim. um dos principais dilemas também que as pessoas vêm ter comigo. Como é que tu fazes? Olha, tal como se calhar tínhamos falado, se calhar a ideia para iniciantes é começar a escrever tudo. Por exemplo, antes da pandemia eu tinha um bloco de notas em que escrevia tudo, fazia uma bolinha à frente de cada coisa e depois fazia um X ou um check de como é que estava feita. Portanto, era fácil porque todos os dias havia uma nova lista de tarefas para fazer e tentavas passar uma lista do outro dia para o outro. É acho que eu faço também no Todoist, ou seja, quando tento perceber o que é mais importante, é perceber ou a tarefa que tem mais importância ou a tarefa que é mais rápido de Ok. fazer. Eu atribuo a importância se está diretamente ligada com alguns objetivos semanais ou mensais que tenhas, ou outro critério também é se há pessoas que estão dependentes de mim com base nesta tarefa. Ou seja, às vezes em projetos as pessoas precisam do teu feedback, precisam de saber quais é que são os próximos passos, Interessante. precisam de uma decisão de produto. Se essas pessoas estão dependentes de ti, essa pode ser a tarefa mais importante para fazer, porque quanto mais cedo avançares com o tema, mais cedo podes dar uma resposta às outras pessoas. Também, obviamente, se tiveres uma deadline de uma determinada tarefa, pode-te ajudar bastante a perceber o que é que está mais importante ou não, porque lá está. Se há uma tarefa que tens de entregar amanhã e vai demorar muito tempo, essa vai ser a tarefa mais importante, mas se tens alguns dias para preparar aquela tarefa, podes escolher ou fazer tudo de uma vez ou fazer aos bocadinhos durante a semana. Portanto, eu tento identificar com base nisso se alguém depende de mim, quanto tempo é que vai me demorar e se eu tenho tempo para a fazer ou não. Boa. São alguns dos critérios que eu sigo. Excelente. E fazes planeamento semanal, pessoal e profissional? Pessoal, não tanto, não faço tanto o pessoal, profissional sim, tento, ou seja, se eu começar numa segunda-feira, eu vejo as reuniões que tenho nesse dia, mas também as dos dias seguintes, para perceber também se vai ser uma semana mais intensa de reuniões ou menos intensa de reuniões. E também verificar com a equipa quais são as tarefas que estão
do meu lado, que eu tenho de continuar. Pronto, em termos de software, muitas pessoas trabalham com objetivos de 2 em 2 semanas, portanto, eu tenho que perceber, começando a minha semana, se é a primeira semana dessas 2 semanas, o que é que eu tenho de entregar na primeira semana, ou se é tudo para entregar na última, tenho mais tempo, mas também tenho que perceber que tenho de ir entregando ao longo do tempo. Mas organizo mais a semana em termos profissionais, e uma coisa que eu também fazia, como estávamos a falar nas tarefas do calendário, é geralmente tinha às sextas-feiras, acho que era por volta das 4, 5 da tarde, um lembrete para preparar a semana seguinte, ou seja, antes de desligar para fim de semana, conseguir olhar para a semana seguinte e perceber se há alguma coisa que eu vou ter de pôr, Boa. que reuniões é que estão importantes, que é para conseguir também prepará-las. Excelente. Eu, por acaso, tenho visto uma tendência grande até de funcionar melhor planeamento à sexta, porque a pessoa fica mais descansada, vai para o fim de semana mais tranquila, no sentido de, ok, fechei, para a Sem próxima dúvida. semana já sei mais ou menos como é que a coisa está, e se detectarmos que a coisa pode ser muito dura, não vamos ser masoquistas, não é? Vamos já tentar reagir em alguma coisa, tentar reagendar algo menos importante, perceber se podemos então colocar uma tarefa noutra altura. Sim, eu acho que Portanto, também antecipar. trabalhando em equipa no meio profissional também ajuda a fazer pontos de situação com a equipa. Ou seja, se eu chegar sexta-feira a organizar a minha semana, eu posso chegar segunda-feira de manhã ou terça-feira de manhã e no ponto de situação da equipa e dizer, olha, esta semana está muito intensa, eu não vou conseguir fazer muitas das coisas que estamos a planear, por favor, marca para a próxima semana. Portanto, quem consegue planear a semana e já tem algumas reuniões marcadas, depois consegue também dar estas estimativas e organizar o trabalho com outros colegas. Boa, muito bom. Olha, outra pergunta para ti, Rita, que é, hum, com certeza que tu não nasceste assim mega produtiva e organizada, ou acho que quase ninguém nasce, pode ter ali uma tendência, mas depois é algo que se trabalha ao longo do tempo. E queria perceber contigo, assim, qual foi uma motivação para tu começares a estudar mais sobre isto, ou para aprenderes mais, se estavas a lidar assim com algum desafio grande, ou como é que foi este teu processo de tornar-te de facto uma pessoa organizada e produtiva, porque as pessoas reconhecem isso em ti. Olha, em termos profissionais, eu acho que tive a sorte porque a minha primeira experiência profissional foi em vendas, ou seja, se falarmos com alguns comerciais, muitos vão dizer que para se ganhar a comissão é preciso ter um sistema de vendas em que se eu fechar X pessoas é porque tenho que ter não sei quantos contratos, para eu ter não sei quantos contratos tenho que ter não sei quantas reuniões, para eu ter não sei quantas reuniões eu tenho de mandar mensagem ou fazer telefonemas a não sei quantas pessoas. Portanto, geralmente foi isso que me foi um bocadinho ensinado, é como organizar o meu dia, a minha semana, para no final do mês eu ter os resultados que precisava. Então, acho que foi um bocadinho uma primeira escola de como organizar o Ok, meu dia a interessante. dia, porque os resultados não iam aparecer do nada. Ou seja, a minha primeira experiência profissional organizava o meu dia, a dizer que havia momentos em que eu estava a gerir os clientes e contactos dos serviços que os clientes tinham comprado, mas que pelo menos 2 a 3 horas por dia eu tinha de fazer contactos para encher a minha base de dados ou para encher o meu pipeline, e que depois também tinha de conseguir marcar 2 a 3 reuniões por semana que depois, mais lá para a frente, iriam se converter em contratos que então eu iria ver os frutos nas comissões mensais. Portanto, acho que foi uma boa escola para perceber que se nós temos objetivos e para os concretizar, temos de arranjar um método para os conseguir concretizar de forma consistente. E foi assim que eu aprendi também um bocadinho uma primeira fase de gestão de projetos, portanto, tentar Uhum. criar um sistema, o que é importante, quais são as ações que eu devo tomar, apontar que eu tenho que fazer essas ações para não me esquecer, e acho que um dos segredos que se calhar alguns comerciais podem dizer é que o sucesso está no follow-up. Ou seja, se calhar tu podes ver também com os teus alunos que é muito fácil começar e fazer uma tarefa, mas depois como é que eu me lembro que tenho que fazer esta tarefa na semana seguinte? E na semana seguinte, ai, já me esqueci do que é que Exatamente. aquela pessoa me pediu. E muitos comerciais dizem isso, que é o segredo está no follow-up, ou seja, não basta só dizer à pessoa uma vez,
é preciso continuar o contacto. E se o cliente diz, ligue-me daqui a 2 meses, tu tens de ir ao calendário, apontar, ok, estamos em setembro, daqui a 2 meses, em novembro, eu tenho que ligar ao Senhor António, porque ele disse-me para eu lhe ligar daqui a 2 meses. E, portanto, os dias vão passar, as semanas vão passar e vai chegar àquela semana de novembro, tu abres o teu calendário e está lá uma nota a dizer que tens de ligar ao Senhor António, portanto, depois pegas no telefone e vais falar com o Senhor António e dizer, olha, como falámos, você disse-me para lhe ligar daqui a 2 meses, podemos conversar sobre o tema, e acho que ao ver isso Adoro. marcado e na prática, ajudou-me a perceber que, ok, quando temos uma organização, quando temos um sistema, o sistema é repetido e é escalável. Ou seja, se eu consigo fazer, se calhar outras pessoas conseguem fazer e se calhar possivelmente conseguimos todos atingir os nossos objetivos, organizando um bocadinho o nosso dia a dia. Que giro, porque tu no fundo viste na prática essa organização e esses follow-ups a resultarem. Que acho que Sem às vezes há dúvida. muita gente que até já ouviu falar sobre isso e que é importante e tal, mas como nunca sentiu na prática, não faz, muitas vezes. E é interessante essa questão de área comercial. De facto, na área comercial é muito importante sermos organizados. Eu também já tinha partilhado que por vezes vejo alguns comerciais ou tenho algum contacto com algumas pessoas que sinto que se beneficiariam muito de terem uma melhor organização, que isso ia traduzir-se em mais resultados, em mais vendas. E transpondo aquilo que estás a dizer, acho que é isso que tens feito até, é transpor isso para as outras áreas. Para outras Sim, áreas, quer no trabalho, quer na própria vida, não é? Estavas há bocadinho a dizer que colocavas tudo aquilo que também tinhas de fazer a nível pessoal de forma recorrente. Se nós utilizarmos esses ensinamentos de o que é que nós precisamos de fazer para atingir certo objetivo, seja no trabalho ou seja na nossa vida, que aquilo tem que estar ali escrito, tem que nos ser relembrado, porque senão nós uhum, vamos nos esquecer. sem dúvida. Se já antigamente uma pessoa se esquecia, agora há tanta coisa para fazer, tanta burocracia, Sim, tantos contactos, tantos estímulos, que se não existir esses lembretes, esse sistema que a própria pessoa cria, que depois aí cabe depois à pessoa escolher se quer uma ferramenta ou se quer a outra, se quer no calendário ou se quer no bloco de notas. Depois a pessoa também é um bocadinho livre de escolher, ou pelo menos essa é a minha abordagem de eu não vou obrigar ninguém a usar uma ferramenta específica. Posso sugerir uma série de coisas, mas o princípio é a base dessa tua aprendizagem no comercial. Eu acho super giro ter começado por aí. Acho muito, muito giro. E faz todo o sentido, na verdade, esta questão. Mas tu continuaste a usar, e isso acho que é um sinal de inteligência muito, muito grande, Rita. Portanto, muitos parabéns por ter obrigada, feito e isso. deu muito jeito na área de gestão de projetos, deu, Pois deu muito é. jeito, sem dúvida. Exatamente. Olha, e já agora que estamos aqui a falar de áreas tecnológicas e tu também já passaste aqui por outras empresas tecnológicas, eu queria perceber um bocadinho qual é que é a tua opinião sobre o impacto da inteligência artificial aqui na produtividade das empresas, mas também produtividade de cada pessoa. Olha, acho que, como muita gente já deve ter dito, a inteligência artificial é um game changer, portanto, até tenho falado com algumas pessoas sobre isso, algumas pessoas no LinkedIn, na parte de criação de conteúdos, ou como também disseste, da produtividade. Acho que todos concordamos que é uma ferramenta, portanto, vai ajudar dependendo da forma como é usada. Acho que o que temos vindo a falar é se as empresas ou as pessoas têm um sistema. A inteligência artificial é uma super ajuda em tarefas repetitivas, como estavas a Uhum. dizer, ou seja, Boa. se tu já conheces o sistema e consegues olhar para o teu processo de uma empresa e dizer o que é repetitivo e passar para uma tecnologia para o fazer, acho que é ótimo porque vai libertar as pessoas para fazer mais colaboração e ahm, mais tarefas estratégicas, que é também o que muitas organizações querem, não é? É ter tempo para pensar sobre o que está a acontecer e o futuro. Portanto, acho que a inteligência artificial aí ajuda muito. Acho que também ajuda em termos pessoais e profissionais. Eu tenho às vezes usado para ter, entre aspas, alguém para conversar. Por exemplo, preciso de ajuda para templates de documentos, como estavas a dizer. Olha, preciso de criar um documento que seja usado por várias pessoas. Consegues-me dar uma sugestão de um template de documento? Ou fazer um itinerário de viagem, por exemplo, se alguém quiser planear férias num país e quer visitar várias cidades, pode perguntar ao chat GPT, quer visitar estas cidades nestes dias, devo apanhar o comboio ou alugar um carro, ou até mesmo já utilizaram
a um familiar meu que precisa de fazer um bolo com certos ingredientes e pede ao ChatGPT, olha, faz uma receita de um bolo, mas eu só tenho isto em casa, portanto ajuda-me a dizer o que é Olha, que eu eu nunca posso fazer. experimentei isso. Ai, tenho que experimentar isso com comida, com receitas. Sim, Adoro. Eu tenho isto, exato. isto e isto. O que é que eu faço para o jantar? Exatamente, portanto, acho que em termos Fiz. pessoais vai ser, vai ser isso. Eu acho que o que pode acontecer é a inteligência artificial é quase como um GPS, ou seja, ele pode dizer o caminho, mas quem está ao volante és tu, ou seja, Gosto dessa é analogia. quase assim meio estranho a dizer isso. Ou seja, ele pode dizer exatamente o que fazer e, portanto, quando tu pedes opinião ou ideias, ele dá, mas no final do dia, as empresas são feitas de pessoas e, portanto, é preciso alguém decidir, é preciso alguém fazer e depois, como falámos, ou seja, tentar aplicar um processo e ver se está a resultar ou não, se está a fazer sentido para os objetivos que temos. E eu acho que isto também mostra que é muito importante nós conseguirmos ter formação ao longo da vida e também ter literacia digital, ou seja, cada vez mais a inteligência artificial vai fazer parte das nossas vidas. Acho que obviamente pode ser assustador porque pode ser usada para diferentes ações que não Certo. são muito boas para as pessoas, mas cabe a cada um de nós, se calhar, respirar fundo, tentar conhecer a tecnologia e ver de que forma é que ela pode nos ajudar no trabalho e em termos pessoais e depois, ok, eu vou usar para aquilo que faz sentido. Para mim, eu acho que para tarefas administrativas e repetitivas era ótimo, porque assim também damos às pessoas espaço para pensarem, para fazerem outras tarefas, se calhar mais desafiantes, mas se calhar também mais colaborativas do que propriamente estar a preencher um Excel. Portanto, se a inteligência artificial pode preencher o Excel por nós, isso liberta as pessoas para fazerem outras coisas, e acho que isso é um ponto positivo para as organizações. Concordo a 100% com o que estavas a dizer, Rita. Sabes que há algo que me preocupa um bocadinho neste ponto, que até tenho discutido isso com alguns alunos, que é, parece-me muito bem esta questão de automatizar e de perdermos menos tempo, ou otimizarmos o tempo, se há uma ferramenta que pode fazer isso melhor por nós, ou até com menos erros. Portanto, acho Uhum, excelente e adoro explorar e descobrir novas plataformas. Um, Só que o que é que eu tenho reparado? Que há pessoas que fazem isso até, mas depois enchem esse tempo que ganharam com outras coisas aleatórias. Ok? uhum, Porquê? Porque o que tu disseste acho que faz todo o sentido e é isso que idealmente se deveria fazer. Ok, então se eu poupei 1 hora neste processo, o que é que eu posso fazer de relevante e importante nessa uhum, hora? O que acontece e o que eu tenho visto é ok, isto ajudou nisto, mas eu vou encher outra vez o meu tempo com micro coisas novamente. E, uhum. de facto, o tempo que a pessoa poupou ali, naquele template, ou com a ajuda do ChatGPT, ou com a automatização desse processo, perdeu-se noutra coisa qualquer. Então, Ok. o desafio que eu tenho lançado às pessoas é sempre que tu automatizas um novo processo, que tu percebes que o ChatGPT ou outra ferramenta qualquer te ajudou e poupou meia hora, 1 hora, pensa no que é que tu vais fazer com esse tempo. Porque a pessoa tem muita tendência para se manter ocupado nas coisas. E eu acho que Sim. tu falaste de uma coisa fundamental que é ter tempo para pensar, ter tempo para experimentar coisas diferentes. E parece que nas empresas nunca há tempo para nada. Mas cabe a nós, estrategicamente, pensarmos sobre isto. Ok, ganhei meia hora, o que é que eu posso fazer com essa meia hora? Acho que parte também muito da proatividade de cada pessoa e também de existir essa cultura organizacional. Não sei se concordas com isto. Sim, concordo, e é o que estás a dizer que é preciso estratégia, não é? Ou seja, de substituir tarefas que têm pouco valor por outras que também têm pouco valor, não estamos a criar valor à Exatamente. empresa. Portanto, ou seja, cada vez mais as empresas veem esta parte da automatização, como estavas a dizer, como ganho de tempo. Uma das coisas que podem fazer, e um dos, se calhar, danos colaterais é que precisam de menos pessoas nas suas organizações. É algo que pode acontecer, é uma transformação digital que leva sempre à perda de trabalhos, mas também podem-se criar novos Outros. trabalhos, ou seja, pessoas que Exato. têm de gerir essas plataformas e eu acho que também coloca outra vez o ser humano no centro, que é nós contratamos pessoas para pensar e voltando àquele ao tema que tu estavas a dizer, de que nem todos os hábitos é para toda a gente, isto também tem de acontecer nas organizações, ou seja, estamos sempre na correria do dia a dia, fazer, 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 se calhar ganhamos 1 hora para ter as pessoas a pensar se os processos ou os negócios ou as coisas que estão a acontecer estão a favor dos objetivos que criamos, não é? Portanto,
se calhar dá mais tempo aos líderes para pensarem, ok, estamos no caminho certo, estamos a concretizar os nossos objetivos, se não estamos, o que é que temos de fazer para melhorar? Sem o tempo a pensar, nem consegues chegar a essa conclusão, né? Nem consegues É. iniciar a conversa. Com mais tempo, se calhar já podemos começar a ter esta conversa de, olha, se calhar devíamos estar a fazer as coisas de maneira diferente porque alguém deu-me tempo e eu olhei para o processo que temos e percebi que é ineficiente ou estamos a envolver muitas pessoas ou não faz sentido e isto pode ser melhorado. O que é que eu faço? Pá, vou fazer outras coisas que nós estamos sempre a dizer que nunca temos tempo para fazer e se calhar já dá para começar coisas que sempre se quis fazer, não é? Portanto, É isso é uma mesmo. oportunidade para pensar. Boa. É isso mesmo. Queria te perguntar, não sei se é polémica ou não, vamos ver. Que é, tu sendo uma pessoa organizada, que se preocupa com esta questão da produtividade, não és perfeita, Claro. ninguém é, portanto, sem tirar esse peso de cima, mas sim, para a média de facto és. Há assim algum erro frequente que tu vejas em colaboradores ou pessoas que tu tens à tua volta, de clientes, de colegas, ao longo do tempo, que tenhas detectado que percebes que é algo que os prejudica e te Acho, prejudica a ti? acho que não é bem um erro, acho que é aquele princípio fundamental de estar a dizer é nós vamos falhar, ou seja, acho que às vezes as pessoas sentem que eu disse a alguém uma vez que vou fazer uma coisa, é óbvio que ele sabe e Hum, interiorizou. O problema é que a pessoa vai boa. se esquecer. O dia a dia passa. Eu disse uma coisa, eu disse isto a semana passada. Tu já não te lembras? A vida acontece, os dias passam, há muita aquela questão de nem sabes o que é que jantaste ontem, quanto mais saber o que é que o colega disse a semana anterior. Acho que não é tanto um erro, é mais aquilo que temos vindo a falar. É as pessoas acham que se vão lembrar de tudo e que dizer ao colega, olha, eu fiz isto, preciso disto de ti, que ele diz, ok, ok, eu já faço, e nós assumimos que esse já faço ele lembra-se, ele não se vai esquecer de mim, por isso é que é importante fazermos o follow-up para relembrar, olha, fizeste isto que tínhamos falado, quantas vezes é que a pessoa diz, não me lembrei, vou já fazer. Portanto, acho que esse não é bem um erro, mas é exatamente isso, é perceber que é o que falámos. Se nós não apontarmos em algum lado, se nós não deixarmos uma pista para o nosso futuro eu, saber que se vai lembrar, nós já vamos falhar por default, não é? Antes de começarmos, já vamos falhar. E acho que esse é o princípio que temos de seguir, é tentar arranjar uma forma, como disseste, ou em papel, ou em digital, no calendário, em post-its, no visor do computador todo, em mensagens no telemóvel, não sei, algum sítio que fique escrito em que nos vai lembrar que daqui a umas horas ou nos próximos dias temos de fazer aquilo porque conversámos com alguém. Acho que esse é o principal princípio de ser organizado, é nós vamos nos esquecer, portanto temos de arranjar um sistema que nos ajude a lembrar, como estávamos a falar, vai haver um dia que estás desmotivado, vai haver um dia que te esqueceste completamente, vai haver um dia em que, olha, aconteceu um imprevisto e tu não conseguiste fazer nada daquilo que tinhas pensado, como é que tu voltas onde estavas? Tem de haver algum tipo de apontamento, alguma coisa no calendário, alguma coisa que te Exato. ajude a lembrar de, olha, ainda tens isto para fazer, ainda tens isto para fazer. Acho que esse é o princípio fundamental. Por acaso achei interessante aquilo que tu escolheste, porque é isso, às vezes até passamos uma tarefa para outra pessoa e esperamos que ela vai ficar feita, só que a pessoa também é falível, não é? A pessoa pode se Claro, esquecer tal como nós. E pormos esse ónus e responsabilidade nessa pessoa, pronto, porque pode acontecer, eu acho que muitas vezes é responsabilizar-nos a nós, não é? De que, ok, eu passei isto àquela pessoa, ela se calhar nem sabe o quão importante é, tal como é para é. mim. E portanto, nós é que temos de alguma forma ir atrás, e a forma de ir atrás é também apontar, como estavas e bem a dizer. Olha, queria também te perguntar se tens aqui algum desafio atual nesta área de produtividade e organização, porque eu acredito que todos temos sempre coisas a melhorar. Eu própria também tenho, mesmo sabendo muita coisa sobre esta área. Qual é que é o teu desafio atualmente? Olha, acho que mudando as funções de gestão de projeto para gestão de produto, deixas de ter tantas tarefas rotineiras e então Uhum. tens de conseguir combater a procrastinação. Ou seja, como não tens um Boa. sistema de tenho que fazer isto, isto e isto, há hábitos que tu tens de ir criando, que se calhar são tarefas, mas são coisas que vais ter de ir fazendo ao longo do tempo. Não há um dia especial ou uma hora especial para fazer aquilo, aquilo, e então
às vezes as coisas podem passar, não me apetece hoje, fica para amanhã, então acho que o desafio que eu tenho agora é combater a procrastinação. Eu também gostava muito de ser mais organizada, no sentido de ter um sistema escrito, seguindo um bocado aquela ideia do segundo cérebro, portanto, que muita Uhum. gente tem de criar um segundo cérebro. Eu não ainda não consegui criar um segundo cérebro, eu sei o que é, mas acho que lá está. Estou a achar que vai demorar mais tempo a implementar as bases do cérebro e não estou a ver os frutos que vou colher no futuro. Portanto, ainda Ok, estou. que interessante. Isso é outra coisa que eu gostava de também melhorar e também, se calhar, não ter tantos projetos ao mesmo tempo. Estavas a dizer que tenho bicho carpinteiro, é verdade, mas também. Olhando também para tentar ter mais tempo livre e para dar mais espaço para eu descansar e ser mais criativa, acho que às vezes é preciso as pessoas não terem tantos projetos ao mesmo tempo, que Uhum. assim permite-te descansar, fazer uma pausa e perceber realmente aquilo que te dá vontade de fazer, mais no plano pessoal. No profissional, sem dúvida alguma, tentar encontrar sistemas para combater a procrastinação. Ok, boa. Tu já, entretanto, também já foste falando aqui de algumas coisas, mas é isso, ou seja, aquela questão de também pormos em passinhos mais pequeninos, de irmos Uhum, avançando em algumas coisas para começarmos a motivar mais. Ahm, por vezes também tentar fazer tarefas com alguém, ou sim, seja, às vezes há muita coisa que depende de nós, mas e se nós chamarmos alguém também para a conversa ou para fazer, também costuma resultar muito bem. Algumas datas intermédias, por acaso isso sim. tem funcionado muito bem, que é reuniões, mesmo existe se calhar uma reunião mais final, Uhum. mas quase que nos obrigamos a algum ponto de situação em que naquela reunião vamos falar sobre X, o que nos obriga a ter que fazer Sem isso. dúvida, isso aconteceu-nos também num projeto em que dissemos logo, olha, é para entregar, acho que era para entregar no dia 13 e nós dissemos, pois, mas mais vale marcarmos aqui uma reunião dia 9 que é para Exatamente. alinharmos antes de entregarmos e se calhar uma dia 12 de manhã só para fechar ali uns últimos pontos. Portanto, lá está, alguém saber, vamos falhar, não vamos deixar isto correr até dia 13, vamos já marcar 2 momentos para alinharmos para perceber se estamos todos a caminhar na direção certa. Boa, boa, é isso mesmo. Em relação àquilo que estavas a falar do segundo cérebro, hum, tu já usas o bloco de notas. Por isso eu acredito que essa questão das notas, estou a dizer bloco de notas no telemóvel, Uhum, podes começar um bocadinho por aí, porque já ok. deves apontar muitas coisas e Muito. simplifica esse processo, não é? Já estás a criar um segundo cérebro. Podes até evoluir isso, mas de facto, já ao apontares aqui alguma ideia que tu queres ficar, algum projeto que queres fazer, as tais tarefas, tu Sim, já tens isso. Tu podes querer aprimorar. Não sei bem o que isso é isso, é significa para aprimorar. ti. Eu acho é que tenho 200 notas e é quando me lembrar vou uma e volto, mas não estão sistematizadas, organizadas em temas ou estão espalhadas, estás a ver? Olha, o que eu costumo recomendar aos meus alunos é simplificar. Escolhe tipo Uhum, 4, 5 categorias e mete para lá as coisas. Porque pois, agora existe uma coisa chamada barra de pesquisa, que é boa. maravilhosa. É Ou verdade. seja, não há tempo também para organizar tudo o que nós já temos, porque é mesmo É isso, imensa eu sinto coisa. que é isso, exato. Por isso, 4, 5 categorias de ideias, projetos futuros, projetos de agora, links que eu quero ler. Portanto, sim, algumas categorias base, tudo o resto é random, só que convém simplesmente tentares que o título ou que escrevas alguma coisa que quando pesquises De te vais lembrar, lembrar. pois, é Porque mesmo isso. eu não acredito neste momento numa organização exata sim, de Uhum, categorias como antigamente se fazia, porque a quantidade é tão grande, a é, velocidade, tudo acontece, é irreal nós conseguimos fazer isso. Portanto, acho que devemos usar, sim, algum sistema, portanto, alguma coisa que nos ajuda a encontrar, mas do mais importante. O restante, temos a barra de pesquisa, é um sonho exato. e nos ajuda muito. Tenho uma última pergunta para ti, Rita. Está bem? Pode ser? Vamos. Sim. Então, estamos aqui numa época em que se fala muito de produtividade, existem muitas definições. Eu queria perguntar, o que é ser produtivo para ti? Olha, em termos profissionais, para mim ser produtivo é usar o tempo útil que eu tenho para realizar tarefas de valor para a empresa e também para eu ganhar competências. Portanto, não é número, é Ok? qualidade do trabalho que fazemos.
Muito bem. Eu costumo dizer que produtividade não é fazer mais, é fazer as Uhum. ações certas a cada momento. Se for para descansar, se estivermos de férias, é para descansar e estar de férias. Não é para Sim. estarmos a pensar em trabalho, portanto concordo muito contigo. Rita, e não, lembrei-me agora, mas não posso deixar de fazer esta pergunta, desculpa. Porque tu és da leitura. Sim. Consegues nos recomendar aqui a quem está a ouvir este podcast, este episódio, um livro, assim, sobre literacia financeira ou sobre produtividade que te tenha marcado? Eu sei que há muitos, Sim. mas assim, algum livro que te tenha aberto os olhos ou que tenha tido assim uma aprendizagem que tu levas ainda hoje para a tua vida? Olha, em termos de produtividade, acho que é muito recomendado Os Hábitos Atómicos, do James Clear. Eu Uhum. li o livro e eu achei, eu adoraria ter escrito este livro, porque os capítulos são curtos, a linguagem é muito acessível e eu recomendo a algumas pessoas e as pessoas dizem, olha, já não li um livro há anos e este livro eu consegui ler e li em poucos dias e adorei. Portanto, acho que tem um hype, mas acho que é um excelente livro porque fala exatamente disto, dos hábitos, de começar em pequenino, até revi-me em algumas estratégias que ele já tinha mencionado, portanto acho que é sempre bom para quem já é organizado para relembrar, ou como estavas a dizer, para criar um novo hábito, ele ajuda-te, como estávamos aqui a falar, um bocadinho a desbloquear, eu a dizer, quero criar um segundo cérebro e tu, ok, vamos desbloquear aqui um bocadinho e vamos só começar pelo primeiro passo, não é? Acho que é um bom livro. De literacia financeira, também gosto muito dos livros escritos pelo Doutor Finanças. Eu já recebi o livro mais recente sobre investimentos, mas ainda não comecei a ler. E outro livro que eu também gosto em termos de finanças pessoais é A Psicologia do Dinheiro, Uhum. do Morgan Housel. Acho que é algo que está também a mudar um bocadinho na parte de literacia financeira. Falámos durante muitos anos, eu acho que na parte de poupar, que acho que é sempre importante as pessoas conhecerem para onde é que está a ir o seu dinheiro, quais são as despesas que estão a ter e, sem dúvida alguma, gastar dinheiro nas coisas que são essenciais, não podemos cortar aí, mas depois tentar redirecionar aquilo que gastamos nas coisas que gostamos e não gastar dinheiro só porque alguém nos disse que o temos de fazer, mas também acho que se está a evoluir muito mais que a relação que nós temos com o dinheiro também é fundamental para perceber se uma pessoa está a usar o dinheiro ou, ao contrário, o dinheiro está a usar a vida da pessoa. E eu gosto muito do livro porque tem mais esta parte de psicologia que, como já falámos, dá mais trabalho, não é? Portanto, quando se calhar começamos na produtividade, é fácil listar uma lista de tarefas e fazê-las todas, se calhar estamos a ser eficientes, mas depois é o ponto que tu dizes, será que estamos a ser eficazes, não é? Será que estamos a fazer as tarefas que importam? Como estavas a dar o exemplo, gastava uma hora a fazer coisas que não interessavam, consegui automatizar e agora vou fazer tarefas que também não interessam? Não faz Sim, sentido, exatamente. não estamos a ser produtivos, não é? Não estamos a pensar para perceber quais são as tarefas que trazem mais valor. E acho que esse princípio também é aplicado nesse livro da Nas Psicologia finanças, do Dinheiro, nas finanças, que é sem há as dúvida. coisas que nós temos de fazer, são as essenciais, não podemos viver sem elas, mas tentar perceber de onde é que vêm os pensamentos ou as ideias-chave que nós temos sobre o dinheiro. Acho que são dois livros muito interessantes. Obrigada, Rita, pelas recomendações. Sem dúvida que a organização financeira também é um tema muito importante, que as pessoas devem levar para a vida. E é isso, nós não podemos só olhar para uma das áreas e a área financeira é algo que também impacta muito e estudar mais sobre isso, aprender mais, vai sem dúvida ajudar. E alguns princípios de organização da vida vão-nos também permitir melhorar as nossas finanças, porque de repente se nós não temos tempo para pensar em nada, ou se a nossa casa está super desorganizada, a nossa mente também não conseguimos trabalhar, depois Certo, não vamos conseguir também organizar as nossas finanças. Por isso, começar por uma das áreas e começar a perceber como é que nós podemos organizar isso vai ajudando passo a passo. exato, Rita, passo a passo. adorei! Gostaste? Sim, gostei muito. Que bom! Olha, obrigada mesmo por teres estado aqui, teres participado, porque de facto já te segui há algum tempo no LinkedIn e estava a pensar aqui nas próximas pessoas para o podcast e disse: não, é o momento, eu vou convidar a Rita. Nem sabia se ias aceitar ou não, mas já fui. É Claro. isso, é só ir, malta. Depois arranja-se forma de fazer as coisas, é só ir.
A todos os que estão a ouvir e a ver, espero que tenham gostado. Digam nos comentários se gostaram. O que é que vocês vão aplicar daquilo que nós falamos? Porque nada adianta ouvir se nós não vamos aplicar. E a Rita é uma fazedora, por isso vocês têm que aprender com ela. Por hoje é isto que nós temos para ti. Muito obrigada. Não te esqueças, nunca vai ser perfeito, mas vai valer a pena. Obrigada por estares aqui e até já. Obrigada, Rita. Obrigada a todos, até já. De Carolina João Fernandes.